Olá, esse é o canal Pergunte Qualquer Coisa. Não qualquer coisa, mas a ideia é poder falar sobre qualquer coisa de uma forma um pouco mais descontraída e reflexiva, sobre assuntos diversos que consigam estar presentes no nosso dia a dia, no nosso trabalho e até nas nossas relações pessoais. E hoje vamos falar um pouquinho sobre IA. A inteligência artificial já escreve textos, compõe músicas, pinta quadros e responde perguntas diversas que a gente tem no nosso dia a dia. Mas será que ela entende o que a gente sente? Porque às vezes parece que sim, ela reconhece a nossa voz, o nosso rosto, as nossas palavras, mas será que ela reconhece a nossa saudade, a nossa solidão ou o nosso medo de errar? A verdade é que a inteligência artificial não sente nada, ela só aprende com o que a gente mostra, mas olha que curioso, a gente também aprende muito com ela. Rápido, automático, eficiente. São palavras que ficam frequentes sempre que a gente tenta utilizar a inteligência artificial para alguma atividade ou para alguma tarefa ou alcançar alguma meta, sempre otimizando o tempo, os cliques, a fala e até mesmo a vida. A gente ensina a máquina a pensar como a gente e, sem perceber, começa a pensar como ela também. Previsível, impaciente, acelerado e às vezes ocupado demais para sentir. Talvez o problema não seja o que a tecnologia faz, mas o que a gente tem feito com o que ela faz. Porque no fundo, a inteligência artificial tenta entender o ser humano. Mas será que o ser humano ainda tenta se entender? A máquina imita, mas não compreende. Ela reflete o que já está em nós, o bom e o ruim. Quando o algoritmo do Google Fotos descreve pessoas negras como gorilas, ela não inventa o preconceito. Ela apenas reflete um olhar viciado que já existia. E quando o sistema da Amazon exclui mulheres de processos seletivos, não foi por ódio, foi por padrão. Ele aprendeu com o histórico de escolhas humanas que foram repetidas inúmeras vezes em vários processos seletivos. E quando uma IA cria uma música, um quadro, um poema, ela não cria isso do zero. Ela junta fragmentos de coisas que já foram feitas e chama isso de novo. No mercado, ela já até decide o que você vai ouvir, comprar e assistir antes mesmo que você deseje isso. Isso é chamado de algoritmo e personalização. Mas até que ponto o que a gente consome é realmente uma escolha? E não apenas um reflexo daquilo que o algoritmo decidiu que define a gente, sem antes mesmo da gente apresentar para ele aquilo. As indústrias estão fascinadas com eficiência, reduzir custos, automatizar ideias, gerar conteúdo em escala, mas o risco é que a gente esteja transformando essa criação em fábrica e o criador numa peça completamente substituível. Ao mesmo tempo que as entregas são geniais, o cenário é muito inquietante. Estamos programando IAs para serem eficientes ou estamos programando para que não tenham tudo aquilo que nos distrai e nos limita? Porque no fundo, a IA só aprende com o que mostramos. E o que estamos mostrando ao mundo nem sempre é o melhor de nós. E ainda assim, a beleza nisso tudo. As IAs estão conseguindo diagnosticar doenças, traduzir vozes de quem não fala, criar acessos para quem o mundo sempre deixou de fora. A tecnologia nos imita, mas também nos amplia. O problema é quando a gente começa a imitar de volta e abandona aos poucos aquilo que define toda a nossa complexidade. Porque se a máquina precisa de nós para existir e nós começamos a existir só através dela, o que vai restar quando ela finalmente aprender a nos copiar por completo? Sentir ainda é a única coisa que a gente não consegue terceirizar, que a gente não consegue colocar dentro de um prompt. E você, o que acha disso tudo? Quais são as outras temáticas, complexidades e conquistas dentro desse assunto que seriam interessantes discutirmos aqui? Se você gostou do vídeo, curta, comente, sugira novas temáticas para que a gente consiga dialogar cada vez mais aqui dentro. Inscreva-se no canal e ative o sininho para sempre ficar por dentro das novidades. E um forte abraço!